Olá, nono ano, bom dia a todos e todos, tudo bem com vocês? Vamos voltar para mais uma aula de geografia. Estamos aí, né? Já há um tempo trabalhando de forma remota. Pensamos que seria algo rápido, mas a verdade é que 14ª semana, né? Falei isso até na live de vocês, né? No início da semana, e tem sido desafios diários para todos nós, né? Bom, como de praxe, sempre gosto de lembrá-los de assinar a lista de presença. Tem gente que está esquecendo disso e é importante o registro de vocês na lista, porque é através dela que eu consigo verificar a participação na aula. Claro, além no chat, né? Lá durante as lives eu consigo ver, mas é importante o registro também na aula gravada, tá? Que ao final, quando eu vou fechar as notas de atividades, as notas de conceito, eu dou uma olhada nisso e, né, aqueles que têm muitas faltas, obviamente, há um desconto de pontos, né, referentes a isso, ok? Pessoal, hoje vou dar continuidade ao nosso estudo. Nós começamos lá no início da semana falar sobre a geopolítica do continente europeu. Falei um pouquinho com vocês de Suíça, foquei muito no conflito irlandês, né, a questão do Reino Unido. Também falei sobre a questão do conflito basco, a questão da Catalunha, né, sobretudo lá na Espanha. E hoje nós vamos continuar essa questão geopolítica, mas hoje vamos falar da região dos Balcãs. Balcãs, que é um dobramento moderno, uma montanha que nós temos lá na Europa. Eu acho que eu já falei isso com vocês quando começamos a estudar a Europa há muitas aulas atrás. Ok? Então essa eu prometo que vai ser uma aula curta, tá? Tem muito tempo que eu estou falando isso e só vou prolongando, né? Vamos passar aqui então. Pessoal, esta aí é a famosa Península Balcânica, ou a região dos Balcãs. Lembrando que península é aquela porção de terra no qual você tem, né, ela é rodeada aí de águas, né, por quase todos os lados. Olha a Península Balcânica aí, é como se fosse uma projeção do continente para dentro do mar, do oceano. Então ela é rodeada aí por água por quase todos os lados. Olha só, de um lado nós temos o Mar Negro, do outro, né, o Mar de Egeu, o Mar Jônico e o Mar Adriático. Então esta é a famosa Península Balcânica. E esta região dos Balcãs, pessoal, é um local que abriga grande diversidade étnica. E por ter grande diversidade étnica e também diversidade religiosa, nós vamos ver, é palco de diversos conflitos históricos, tá? Conflitos até bem recentes, se nós analisarmos num passado, né, próximo aqui. Então, justamente essa região dos Balcãs, por apresentar grande diversidade étnica, grande diversidade religiosa, ela vai ser palco aí de diversos conflitos, ok? E é importante nós entendermos também nesse processo que no final do século XIX nós temos uma divisão do território da Península Balcânica. E essa divisão desse território balcânico aí aconteceu ao norte, entre o Império Austro-Húngaro, e na porção sul da Península Balcânica, entre o Império Turco-Otomano. Lembre-se que aí no final do século XIX nós vivíamos a época dos impérios, né? Então, ao norte da Península Balcânica, quem dominava era o Império Austro-Húngaro, e ao sul nós tínhamos o Império Turco-Otomano. E é importante nós já começarmos a frisar aqui que o Império Austro-Húngaro ele é formado sobretudo por cristãos ortodoxos. E o Império Turco-Otomano é formado sobretudo por islâmicos. Então pensem,
já havia uma divisão de um território com grande diversidade étnica, que foi dividido entre dois impérios e dois impérios com duas religiões muito antagonistas. Vamos ver o que isso vai dar aí. Em 1919, aí, após a Primeira Guerra Mundial, com o fim dos impérios, tá? É criado o famoso reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que mais tarde, em 1929, passou a se chamar Iugoslávia, tá? Que quer dizer, a tradução, Reino dos Eslavos. Então quer dizer que após a Primeira Guerra Mundial, esses países, eles que estavam lá divididos entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, eles se juntaram e criaram um reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que mais tarde, em 1929, né, esse reino ele passou a se chamar Iugoslávia, que quer dizer Reino dos Eslavos. Era uma política chamada de pan-eslavismo, ou seja, a junção, a mistura, vamos dizer assim, dos povos eslavos, tá? Essa era a antiga Iugoslávia. Percebam aí os países que faziam parte da Iugoslávia. Eram 6 países. Nós tínhamos a Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia, Bósnia, né, Bósnia-Herzegovina e Montenegro. Depois nós vamos falar aqui sobre Kosovo e tudo. Mas até então nós tínhamos esses países: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. Ok? Dentro desse território aí, da chamada Iugoslávia, Reino dos Eslavos, né, havia, né, há ainda, né, mas vamos falar no passado, quando era ainda Iugoslávia, uma diversidade étnica e religiosa muito grande. Acompanha comigo. Eu tinha os sérvios, que eram cristãos ortodoxos, eu tinha os croatas e os eslovenos, que eram católicos, eu tinha na Bósnia-Herzegovina, eu tinha muçulmanos, e por aí vai. Tá? Portanto, né, é importante que vocês pensem que dentro da Iugoslávia, pessoal, eu tinha povos com etnias diferentes, religiões diferentes, nacionalidades diferentes e aspectos culturais diferentes. Estavam todos dentro de um mesmo país. Que país? Iugoslávia. E essa diversidade de religião, de nacionalidade, de cultura, de etnias, é um convite, né? É um convite, vocês já sabem aí, já conhecem um pouco de geopolítica, é um convite para o pau quebrar, não é verdade? Mas será que já estava quebrando o pau? Não. Por quê? Em 1944, a Iugoslávia ela foi invadida pelos nazistas. Né? A parte norte aí da Iugoslávia foi invadida pelos nazistas. E esses nazistas eles foram expulsos, né, do país aí, da Iugoslávia, sob a liderança de um marechal, Josip Broz Tito. Guardem esse nome aí, que esse cara foi importante. Então, esse marechal Josip Broz Tito, ele conseguiu expulsar os nazistas da Iugoslávia. E a partir disso, a partir da expulsão dos nazistas da Iugoslávia, ele implantou neste país, no Reino dos Eslavos, o socialismo. Cuidado, o socialismo que existia na Iugoslávia, apesar deles manterem relações econômicas, manterem relações políticas, né, não era o mesmo tipo de socialismo que existia na União Soviética. Mas isso é palco para uma outra conversa nossa. Tá? O Marechal Tito,
vou falar assim de forma íntima, o Marechal Tito, pessoal, ele é um personagem muito importante na história da Iugoslávia, porque ele era sérvio, a nacionalidade dele era sérvia. Mas mesmo ele sendo sérvio, quando ele estava controlando a Iugoslávia, ele concedia autonomia a cada uma das nações aí dentro. Ele, mesmo sendo sérvio, ele poderia colocar tudo pro lado dele, né? Assim, eu vou votar aqui as coisas, fazer as coisas a favor da Sérvia. Mas não, como ele controlava a Iugoslávia como um todo, o Marechal Tito, então ele dava certa autonomia para a Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia. Então, e acaba que essa autonomia que ele concedia a todas essas nações mantinha esse país com diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes nacionalidades, diferentes aspectos culturais unidos. Tá? Mantinha uma unidade. E essa unidade era mantida por esse Marechal Tito. E o país se manteve unido até 1980. Em 1980 nós tivemos um probleminha aí que não estava no script, não estava na história da Iugoslávia. O que aconteceu? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aí, ó. Esse é o Marechal Tito, tá? Josip Broz Tito, tá bom? Que administrou aí a antiga Iugoslávia, né? Ele dava autonomia aos povos e, dando autonomia aos povos, ele conseguia aí manter a unidade deste país. Só que, na década de 80, nós tivemos grandes instabilidades internas na Iugoslávia. Sabe por quê? Vou fazer aqui, ó. Ele morreu. Doença. O Marechal Tito, então, morre e, concomitante a isso, crises econômicas e crises políticas se instauram na Iugoslávia. Crises econômicas por quê? Lembre-se, década de 80, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, já passava pelas suas crises econômicas. E, mesmo não tendo o mesmo alinhamento dentro do socialismo, a Iugoslávia, né, tinha a União Soviética como um importante parceiro econômico. Se o seu importante parceiro econômico está passando por crises, essa crise vai chegar até a Iugoslávia também. Então, morre o principal agregador do processo, o Marechal Tito. O seu principal parceiro econômico está passando por crise. Essa crise chega até o seu país. E existe também a crise política por trás, né, da Iugoslávia. Por quê? Um vácuo na liderança que foi o quê? Deixado aí pelo Marechal Tito, né? Não tinha quem conseguisse manter a unidade da Iugoslávia, né? Então esse vácuo de lideranças políticas que acabou dificultando bastante o país e criando vários focos de instabilidade. E neste contexto, pessoal, há um fortalecimento dos nacionalismos. Lembra que eu falei da diversidade de nacionalidades dentro da Iugoslávia? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, olha aí. Olha quantas nacionalidades. Eu falei 6 nacionalidades com vocês. Então, quando esse contexto, essa crise econômica, essa crise política, a morte do principal líder deles, o agregador, o Marechal Tito, né, traz um fortalecimento dos nacionalismos, isto é, do sentimento de exaltar uma nação, né? O sentimento de fortalecer aí a nação eslovena, a croata, né, desculpa, a Bósnia, enfim, né? Cada nação exaltando a sua nacionalidade. E aí, em 1991, através de uma guerra civil que ocorreu dentro da... Olha a crise que nós chegamos.
em 91, dentro da Iugoslávia, começou uma guerra civil entre essas várias nações para impor a sua nacionalidade e começou a ocorrer um surto de independência entre essas nações. Em 1991, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Em 1991, vou colocar aqui, ó, 91, Eslovênia, Croácia e Macedônia. Macedônia, aqui está escrito Macedônia do Norte, porque desde o ano passado, 2019, ela mudou o nome, tá? De Macedônia para Macedônia do Norte, tá bom? Então, olha só, a partir dessa guerra civil, em 1991, Eslovênia, Croácia e Macedônia declaram independência. Lembre-se que eram 6 nações. Cadê meu lápis? Aqui, ó. Eram 6 nações a Iugoslávia. Então, já tem menos 3 aqui. Aqui foi 91, né? 91. Em 1992, a Bósnia-Herzegovina aqui, ó, vai tentar a sua independência. Só que ela não vai conseguir, porque a Sérvia não vai deixar a Bósnia se tornar independente. E aí nós começamos uma guerra aqui que durou de 1992 até 1995. E aí já vou falar mais um pouco dessa guerra com vocês. Mas aí em 95 significa o quê? Que a Bósnia também conseguiu a sua independência. Menos um país. Então já foram 4 que conseguiram independência. Em 2003, nós temos a mudança de nome aqui, ó. Em 2003, nós temos a mudança do nome de Sérvia e Montenegro. Por quê? Se chamava Iugoslávia. Em 2003, eles passam a se chamar Sérvia e Montenegro. Já que 4 nações já haviam declarado independência, só estava sobrando 2, né? Sérvia e Montenegro, que estava sendo conhecido como Iugoslávia. E aí eles mudam o nome para Sérvia e Montenegro. Então, raciocina comigo aqui, ó. Em 2003, só tinham os 2 países, né? Porque em 95 aqui a Bósnia conseguiu a sua independência. Aqui, ó, 95. Então só ficou a Sérvia e Montenegro. E o que aconteceu? Eles ficaram de 95 até 2003 sendo a Iugoslávia ainda, Sérvia e Montenegro. E aí, em 2003, eles mudam o nome deles para, em vez de Iugoslávia, para um país chamado Sérvia e Montenegro. Só que em 2006, Montenegro declara sua independência. E aí ficou só quem? A Sérvia. Ok, então criou-se a Sérvia, criou-se Montenegro. E 2008, olha a trajetória desse país. Em 2008, esta regiãozinha, agora sim vou falar dela. Cadê meu lápis? Perdi a ponta dele, aqui. Esta regiãozinha aqui, ó, chamada Kosovo, declara sua independência. Declara sua independência em relação à Sérvia, que ela faz parte do território sérvio. Só que a Sérvia não vai aceitar essa independência e vai levar a uma nova guerra. Beleza? Mas primeiro vamos falar dessa primeira guerra que eu disse para vocês aqui, ó. De 1992 a 1995. Bom, essa é a chamada Guerra da Bósnia. Pessoal, nessa guerra nós temos um verdadeiro massacre, pois há uma perseguição da maioria árabe islâmica pela minoria sérvia ortodoxa. O que eu quero dizer com isso? Que a minoria sérvia, que é ortodoxa, cristã ortodoxa, começa a perseguir a maioria bósnia, que é o quê? Árabe islâmica, e começa a literalmente fazer um massacre, uma limpeza étnica dos, acho que não fala bósnios, fala bosnerros, uma coisa assim, acho que fala dessa forma.
E essa minoria, pessoal, essa perseguição, né? Essa minoria que realizava essa perseguição, né, na Bósnia, ela era apoiada pelo ditador que assumiu o lugar do Tito no final da década de 80. E esse cara que assumiu o lugar do Tito na década de 80 era esse aí, ó, um cara chamado Slobodan Milosevic. Olha o nominho dele aqui, ó, como é que escreve, que legal. Slobodan Milosevic. E esse foi um ditador sérvio, se não, eu acho que ele era sérvio, se não me falha a memória, isso mesmo, que assumiu o lugar do Tito. E ele, ao contrário do Tito, né, ele não dava autonomia para as regiões. Percebam que ele armou uma minoria sérvia para perseguir os bósnios, os bosneiros, né? Tanto é que o Slobodan Milosevic ele foi preso e acusado, tá, de cometer crimes de guerra, né? Foi aqueles julgamentos lá, digno da ONU lá, foi preso e acusado de cometer crimes de guerra por perseguição. Foi um massacre, foi uma coisa horrorosa. Depois pesquisem na internet sobre a guerra bósnia. Foi um negócio horroroso, tá bom? E também nós tivemos aí uma outra guerra, né? Que vai causar também um massacre, foi essa guerra que eu falei com vocês aqui de Kosovo. Tá? A guerra de Kosovo, que durou de 1996 até 1998, ok? Kosovo, pessoal, é uma região localizada aí, percebam aí, ao sul da Sérvia. Cadê meu mouse? Olha aqui, ó, ao sul da Sérvia, tá? No qual a maioria da população aqui de Kosovo, ela é de origem, sabe o quê? Albanesa. Lembre-se que a Albânia não fazia parte da Iugoslávia. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha lá, a Albânia, esse país aqui, ó, não fazia parte da Iugoslávia. Só que essa região aqui, de Kosovo, a maioria da população que aqui vive, que fica na Sérvia, é de origem albanesa. E quando o Kosovo, então, declara sua independência, a Sérvia não concorda com este movimento e invade esse território, invade aqui Kosovo, tá? E realiza aqui uma verdadeira perseguição aos albaneses que vivem aqui, que são islâmicos. Olha aí, mais uma perseguição. A Sérvia perseguiu aqui e agora está perseguindo aqui. E esse conflito, pessoal, ele termina de maneira assim, trágica, obviamente, né? Com a intervenção da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? A OTAN, ela interviu aqui e expulsou, né? Vamos dizer assim, ela entrou em favor dos albaneses, claro, em Kosovo, e impôs à época, né, que várias sanções aí à Sérvia, esses países, que acabou fazendo com que eles se retirassem da região. Esta é aí, né, a Península Balcânica, a região dos Balcãs, conflitos em cima de conflitos, que eu quero que vocês saibam que principalmente estão relacionados à diversidade étnica e à diversidade religiosa que existe na região. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a segunda parte sobre a geopolítica. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e qualquer coisa estou à disposição de todos. Valeu!